Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 30 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou o Thiago Tiburcio e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI da Petrobras vai ser instalada na próxima terça-feira no Senado. Proposta aprovada no plenário deve reduzir impostos pagos por microempresas. Projeto na Comissão de Constituição e Justiça pune vandalismo e outros crimes cometidos em protestos. E veja como foi a audiência pública ontem sobre o relatório da ONU de mudanças climáticas. O plenário votou uma matéria que pode reduzir os impostos pagos pelas microempresas e decidiu quem será o novo ministro do Tribunal de Contas da União. Os partidos políticos haviam indicado 3 nomes para a vaga reservada ao Poder Legislativo. Venceu o indicado pela base do governo. O Senado aprovou o nome de Bruno Dantas para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Ele vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Valmir Campelo. Consultor legislativo do Senado, Bruno Dantas já foi representante da Casa no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça. O projeto de indicação segue agora para a Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que reduz os impostos sobre micro e pequenas empresas. O texto estabelece limites para os governos estaduais adotarem a substituição tributária. Esse mecanismo obriga o empresário a pagar antecipadamente o imposto devido ao longo de toda a cadeia de comercialização. Na prática, a carga sobre as empresas enquadradas no Simples Nacional quase dobra com a substituição tributária. O projeto vai para a Câmara dos Deputados. Nós temos um universo hoje mais ou menos de 1,5 milhão de empresas submetidas a esse regime. E a estimativa é que isso ficaria reduzido agora a algo como 300 mil empresas, mais ou menos. Portanto, trata-se de um ganho muito expressivo. O plenário também votou 2 medidas provisórias. Uma permite um empréstimo de 24 bilhões de reais ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O dinheiro vai financiar o Programa de Aceleração do Crescimento e a exploração de petróleo do pré-sal. A segunda medida provisória abre crédito extraordinário de quase 2 bilhões de reais para 9 ministérios. O plenário aprovou ainda as indicações de José Carlos Moutinho para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e de Simone Sanches Freire para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A CPI da Petrobras vai ser instalada na próxima terça-feira no Senado. Foi o que anunciou o presidente Renan Calheiros. Mas a investigação exclusiva da estatal ainda vai ser questionada na Justiça. No plenário, o presidente Renan Calheiros confirmou que vai recorrer da decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber. Na semana passada, ela concedeu liminar favorável ao pedido da oposição para instalar a CPI exclusiva da Petrobras. É meu dever funcional recorrer da decisão ao pleno daquela corte. Este recurso, como todos sabem, é uma iniciativa institucional. Não é política, não é partidária. O recurso não suspende os efeitos da liminar. Por isso, Renan pediu aos líderes partidários que indiquem os senadores para investigar a estatal. O presidente marcou a instalação da CPI para terça-feira. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, a comissão terá 13 titulares. A base aliada conta com 10 vagas e a oposição com 3. A presidência deve ficar com o PMDB, partido que tem a maior bancada, e a relatoria com o PT. A oposição prefere instalar uma CPI mista, formada por deputados e senadores, em vez de uma comissão apenas no Senado. Nesta terça-feira, líderes oposicionistas da Câmara se reuniram com o presidente Renan. Isso não pode de forma alguma ficar restrito a uma ação do Senado da República. Ficou muito claro no diálogo dos líderes com o presidente do Congresso, Renan Calheiros, de que essa prerrogativa nós não abrimos mão. Os governistas insistem numa CPI apenas com os senadores. O Senado tem legitimidade para isso, essa discussão se iniciou aqui, nós temos condição de fazer esse debate de uma maneira muito mais serena, todos os instrumentos necessários para uma investigação podem ser utilizados e eu creio que
Se nós queremos rapidez no esclarecimento, é melhor que comece aqui. O presidente Renan Calheiros também marcou para terça-feira uma reunião com os líderes das duas casas para discutir a instalação da CPI mista. Mas a oposição não quer perder tempo. Tenta antecipar o encontro para esta quarta-feira. Nós trabalhamos contra o tempo. O calendário deste ano é especial. É o ano em que disputamos eleições. E, portanto, há necessidade de agilização dos procedimentos para que a instalação dessa CPI tenha consequência. Nós temos dificuldades, véspera de um feriado, com várias atividades aqui em Brasília, no Congresso Nacional, de fazermos essa reunião. Eu darei uma resposta a Vossa Excelência tão logo recolha esse ponto de vista dos líderes partidários. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Assuntos Sociais sabatina Jaime de Moura Oliveira para ser reconduzido à diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e José Carlos Abraão para ser diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Depois, a comissão analisa projetos, entre eles o que desonera empresas que auxiliem na capacitação profissional de jovens em abrigos ou casas de reabilitação. Audiência pública na Comissão de Educação para instruir o projeto que cria o Dia Nacional da Amazônia Azul, como é chamado o Espaço Marítimo Brasileiro. A data seria em 10 de dezembro. O objetivo é conscientizar a população para a preservação do oceano. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar agora pela manhã o projeto de autoria do senador Armando Monteiro, que pune o vandalismo e outros crimes cometidos em manifestações populares. Aumentar as penas para crimes já definidos no Código Penal, caso eles tenham sido cometidos em manifestação ou concentração de pessoas. É o que está previsto no relatório do senador Pedro Tax. O homicídio nesses casos passa a ser qualificado com reclusão de 12 a 30 anos. Outro exemplo é a lesão corporal, que tem um acréscimo na pena de 50%. O projeto define o dano a patrimônio público e privado, caso tenha sido cometido em manifestação. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. O projeto não proíbe o uso de máscaras, mas considera agravante o uso de qualquer objeto que dificulte a identificação de quem cometeu o crime. Se a proposta for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, poderá seguir direto para a Câmara, a não ser que um grupo de senadores apresente um recurso para levar a discussão ao plenário. O governo tem pressa em aprovar o projeto para que as punições entrem em vigor antes da abertura da Copa do Mundo no dia 12 de junho. Espera-se um grande número de manifestações contra a competição no Brasil. E hoje a sessão plenária do Senado começa às 11 horas da manhã e a análise da pauta ao meio-dia. Isso por conta do feriado de amanhã, Dia do Trabalho. A sessão será transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, explicou a senadores e deputados as diretrizes do governo para o orçamento do ano que vem. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, apresentou hoje, durante a audiência pública na Comissão Mista do Orçamento, as metas para o orçamento de 2015, prevendo um superávit primário de 143,3 bilhões de reais para o período. Miriam Belchior previu uma etapa de superação da crise da economia mundial, sustentando que já se pode contar com uma retomada do crescimento do comércio internacional, o que deverá, segundo disse, beneficiar o Brasil. A ministra apresentou as prioridades orçamentárias, entre as quais destacou os programas Brasil Sem Miséria, o PAC e o Minha Casa, Minha Vida. O relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Vitaldo Rego, abordou a ministra sobre o orçamento impositivo, já aprovado em comissão específica. Já a senadora Ana Amélia pediu à ministra do Planejamento isonomia quanto à importação de instrumentos hospitalares, lembrando que as empresas estrangeiras podem importá-los com isenção de impostos, o que não ocorre com as empresas brasileiras que realizam a mesma operação. O mundo deve se preparar para mais calor e eventos climáticos extremos até o fim do século. É o que disseram especialistas na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Eles vieram discutir o relatório da Organização das Nações Unidas sobre o assunto.
Segundo eles, nem mesmo a redução drástica das emissões dos gases de efeito estufa será capaz de impedir o aumento da temperatura em pelo menos 2 graus até 2100. O subsecretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Sérgio Margulhes, afirmou que o relatório não preconiza quais medidas de adaptação seriam necessárias, mas que alguns cenários já podem ser previstos. Conflitos armados, inclusive, mobilidade de pessoas, quer dizer, mudanças, né? As pessoas saírem de áreas muito vulneráveis, como no Nordeste, eventualmente, e problema de abastecimento de alimentos, isso a nível mundial, né? O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, Oswaldo Leal, descreveu algumas informações do relatório sobre impactos atuais na produção agrícola provocados pelas mudanças climáticas. A produção de trigo diminuiu aproximadamente 2% da diminuição da produção de trigo é devido a efeitos de mudanças climáticas. E no milho, a produção de milho também foi afetada negativamente pelas mudanças climáticas. De acordo com o relatório, o ritmo das emissões continua acelerado e o ano de 2010 apresentou um recorde histórico. O carvão aumentou sua participação na matriz energética mundial. As energias renováveis também cresceram, mas ainda muito dependentes dos incentivos governamentais. Em relação à distribuição das emissões por habitante, os países ricos chegam a emitir 13 vezes mais do que os países de renda mais baixa. A boa notícia trazida pelo relatório do IPCC diz respeito aos investimentos na matriz energética. De acordo com o documento, nas próximas 2 décadas, as tecnologias baseadas em combustíveis fósseis devem perder 30 bilhões de dólares, enquanto as baseadas em energias renováveis devem ganhar 147 bilhões. Mas nem isto, de acordo com os cientistas, deve impedir um mundo mais quente até o final do século. Segundo Suzana Kahn, vice-presidente do IPCC, somente as soluções tecnológicas não serão capazes de mudar o cenário das mudanças climáticas neste século. Seriam necessárias uma redução nos padrões de consumo e mudanças no modelo de desenvolvimento. A gente considerar o aumento populacional que se espera que tenha, né, no mundo, mantendo todo mundo o mesmo padrão de consumo, né, de classes médias, principalmente ocidentais, não adianta, não há tecnologia que resolva, não há como se resolver isso. O Senado prepara uma reforma do Código Penal que define a punição dos crimes. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Antes de votar a matéria, o colegiado está ouvindo especialistas no assunto. Ontem, um representante do Conselho Nacional de Justiça falou aos senadores. O juiz Guilherme Calmon propôs mudanças no texto. Para o representante do Conselho Nacional de Justiça, aumentar penas e definir novos tipos de crimes no Código Penal não diminuem a violência. O rigor excessivo da lei produz a banalização da justiça. Guilherme Calmon defendeu o aumento das penas alternativas à prisão. Por isso, elogiou o tratamento dado ao crime de furto na proposta de reforma do Código. O texto prevê que o juiz pode aplicar somente uma multa. Nem todos os crimes contra o patrimônio, de fato, são merecedores de uma tutela tão repressiva e tão rígida como o encarceramento. Os senadores Eduardo Suplicy e Ana Rita também defenderam as penas alternativas. Eu tenho sido vítima, inclusive, de alguns, eu diria, ataques, né, por parte de pessoas que se utilizam das redes sociais, dizendo que eu estou incentivando o furto. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que isso é uma mentira, não é? É uma calúnia, é uma difamação. O representante do Conselho Nacional de Justiça sugeriu ao relator da reforma do Código Penal, o senador Vital do Rego, dar mais liberdade ao juiz para fixar penas menores, mesmo em casos como o tráfico de drogas. A única situação em que ele acha a lei atual muito suave é a do tráfico de pessoas. A pena aplicada ao autor daquele crime é muitas vezes menor, por exemplo, do que uma pena aplicada no tráfico de drogas. Quer dizer, então a vítima é menos valorizada do que a droga. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.